Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora refletir com vocês a carta aos Hebreus, o capítulo 9, versículo 24 a 28, corresponde ao nosso 24º encontro da leitura da carta aos Hebreus. Vamos ouvir primeiro o texto que nós vamos refletir. Capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28. Diz o autor da Epístola aos Hebreus: de fato, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no próprio céu, a fim de apresentar-se agora diante de Deus em nosso favor. Ele não teve que se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote que todos os anos entra no santuário com sangue que não é seu. Se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Entretanto, ele se manifestou uma vez por todas no fim dos tempos, abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Vamos lá à nossa reflexão. Versículo 24. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no próprio céu, a fim de apresentar-se agora diante de Deus em nosso favor. O santuário do Antigo Testamento foi feito por mãos humanas. Este santuário era somente uma figura do verdadeiro santuário, que é Cristo. O próprio Cristo, o Filho, entrou no próprio céu, morada divina, com a finalidade de apresentar-se diante do Pai. Sendo assim, nosso mediador único na cruz. E realizando tudo em nosso favor, isto é, tudo por nós. Toda ação de entrega, dor, obediência ao Pai, de sofrimento assumindo nossos pecados e dores para si próprio, foi por amor de todos nós, nos reconciliando com o Pai. Quando Jesus sobe aos céus, levando a humanidade que recebera de Maria, transformada na ressurreição, com um corpo glorioso, não mais passivo de morte, ele se apresenta ao Pai e nos apresenta junto com ele. Ele que leva a humanidade redimida, a leva para junto do Pai. Versículo 25. Ele não teve que se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, que todos os anos entra no santuário com sangue que não é seu, mas sangue de animais irracionais. Os sacerdotes do Antigo Testamento, filhos de Arão,
oferecem muitas vezes o sacrifício pelos pecados, todos os anos, na festa de Yom Kippur. O sacerdócio do Antigo Testamento leva sangue de animais. Jesus na cruz leva seu próprio sangue, que Maria deu a Jesus, quando gerou o Filho de Deus numa humanidade perfeita e completa. Deus não tem sangue. O sangue não é da divindade. Quando Jesus diz à samaritana, Deus é Espírito, e quando Jesus ressuscita, lá no final do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os discípulos pensam que estão vendo um Espírito. E Jesus diz, não, sou eu. Um Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitado não é um Espírito. Jesus ressuscitado é alguém que tem carne e ossos, que podem ser tocados. Vede, sou eu mesmo, tocai minhas mãos. Isto é, o Jesus ressuscitado traz a humanidade que ele recebeu de Maria, transformada na ressurreição. Maria concebe o Filho de Deus e gera o Filho de Deus numa humanidade passível de morte, mortal. E Jesus ressuscita, trazendo esta mesma humanidade que venceu a morte, não mais passível de morte, isto é, imortal. Então, Jesus traz a humanidade redimida, um corpo ressuscitado. A diferença entre o sacerdote do Antigo Testamento e Jesus, sumo sacerdote do Novo Testamento, é enorme, infinitamente maior. Nem se compara. Ele se ofereceu uma vez por todas, derramando o seu sangue na cruz. Definitivamente, somos perdoados em Jesus. Versículo 26. Se assim fosse, ele, no caso Cristo, deveria ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Entretanto, ele se manifestou uma vez por todas, no fim dos tempos, abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quer dizer, a manifestação de Jesus aconteceu no fim dos tempos. O fim dos tempos aqui não é aquele fim dos tempos que o judeu esperava para o fim da história, não. A partir do momento em que o Filho de Deus se faz homem, se faz uma humanidade perfeita e morre na cruz, os fins dos tempos já se faz e rompe na história. Já aconteceu em Cristo Jesus. Não se espera mais, como judeus, o fim dos tempos, mas em Cristo, aquilo que se esperava para o fim já é uma realidade. Então, por isso, o texto vai dizer, ele se manifestou uma vez por todas nos fins dos tempos. O tempo da manifestação de Jesus, o tempo do seu nascimento, sua morte e ressurreição já aconteceu. Este é o fim dos tempos. Abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo Jesus morreu uma vez por todas. Se Jesus entrasse com sangue de animais, o sacrifício oferecido não seria definitivo, continuaria provisório. A morte de Cristo ocorreu uma vez só. E isso se refere também aos redimidos por ele, que foram redimidos e salvos pelo próprio sacrifício do Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo, se não fosse definitivo, faria com que ele morresse desde o início da criação do mundo, o que não é verdade. Ele morreu uma só vez. O autor da carta afirma que Jesus se manifestou uma vez por todas no fim dos tempos. Preste atenção na afirmação fins dos tempos. A manifestação de Jesus, seu mistério do sacrifício na cruz, foi realizado por todos nós no fim dos tempos. Isto é,
O fim dos tempos é uma realidade que já se faz presente em Cristo Jesus, na sua ressurreição. Quando você olha lá, São João que diz, eu ressuscitarei nos últimos dias. Os últimos dias, o fim dos tempos. Né? Estes últimos tempos já se realizou no momento da ressurreição. O crucificado já faz presente o que se esperava lá no fim dos tempos no pensamento judaico. O fim já está presente. O fim não é futuro, é presente. Na cruz, ressurreição, o fim dos tempos já veio. O pecado foi abolido, definitivamente pelo sacrifício de Cristo. Versículo 27. E dado que os homens morrem uma só vez, depois disso vem o julgamento. Nós só temos esta vida. O nosso nascimento ao nosso fim. Essa duração entre nós que nascemos e o nosso fim, nós só podemos morrer uma vez só. Nós só temos essa vida, não existem outras vidas, é só essa. Os seres humanos não morrem várias vezes. Não existe, para nós cristãos, reencarnação. Porque reencarnação é negar a fé fundante do cristianismo. Ele ressuscitou. A ressurreição é a palavra definitiva do cristianismo em relação a Cristo e nós em Cristo. Mas a morte biológica é uma vez só. Após a morte vem o julgamento. Não existe um tempo entre a morte do ser humano e o julgamento. O tempo é para a realidade dos vivos. Em Deus não há tempo. Ao morrer, o ser humano não está mais na categoria de tempo. Que devemos morrer um dia não é novidade. Mas a nossa morte se processa com o mesmo caráter único e irreversível, como sacrifício expiatório de Cristo por nós na cruz. Versículo 28a. Assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Nós morremos uma única vez e vem logo o fim, o julgamento. Cristo morre uma única vez, e na sua morte tirou os pecados de muitos. A vida para nós, quanto para Cristo, a vida para nós, quanto também para Cristo, a vida biológica é única. Participamos dessa única vida e da salvação dada por Cristo Jesus. A vida é só esta. Devemos dar sentido à nossa existência, à duração desta vida. Versículo 28b. Ele aparecerá uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. A segunda vinda de Cristo, que subiu aos céus, depois de sua morte e ressurreição, será na glória. Dizemos no credo, ele virá de novo para julgar vivos e mortos. A segunda vinda é a vinda da glória. A primeira vinda do Cristo, na encarnação, ele veio com uma vida passível de morte. A segunda vinda é a vida já isenta do pecado, é a vinda na glória. E preste atenção, a quem se destina a segunda vinda? Para aqueles que o esperam para a salvação. O verbo esperar está no presente, não no futuro. Aquele que agora esperam a salvação. Melhor dizendo, Cristo obtém a salvação definitiva por meio do seu sangue, por meio da oferta, o sacrifício de si mesmo. Isto ocorre na morte. A sua autodoação é que tem eficácia redentora. A morte de Cristo foi um gesto de extrema fidelidade ao Pai.
e foi também o máximo de solidariedade com nós pecadores. Todo ser humano que busca a salvação pode então esperar a nova manifestação de Cristo. Ele aparecerá uma segunda vez, pois ele não mais está no sistema do pecado, pois foi perdoado por Cristo, e por isto a segunda aparição será a manifestação final e total de salvação. A vida cristã já é participação definitiva da vida dada por Cristo Jesus, por sua oferta única e definitiva na cruz. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.